Fala pessoal, Gabriel Konzen aqui. Hoje eu vou trazer para vocês mais um acidente que aconteceu numa escalada. Falar exatamente o que aconteceu nesse acidente, quais foram os erros cometidos e como você pode evitar um acidente como esse. Esse acidente aconteceu nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Eu tomei conhecimento desse acidente através do livro de acidentes do Clube Alpino Americano, na versão de 2018. E nesse relato consta que o escalador chegou para fazer uma via esportiva, aparentemente uma via curta. Ele já havia subido 3 chapas, estava acima da terceira chapa, quando ele tomou uma queda. Quando ele tomou essa queda, 2 costuras, na verdade a segunda e a terceira costura, acabaram se rompendo e com isso ele caiu até o chão. Foi uma queda de mais ou menos 6 metros, não foi muita coisa. Tanto é que ele não teve nenhuma lesão grave em decorrência desse acidente, apesar de não estar usando capacete, que já é um erro. Mas enfim, ele não teve lesões graves desse acidente, mas o que a gente pode discutir aqui é justamente a questão do rompimento das costuras. Como eu falei, 2 costuras eram costuras parecidas com essas, assim, costuras curtinhas e cuja a fibra aqui das costuras é de polietileno, né? Que é o nome desse material que comercialmente alguns fabricantes usam como Dyneema ou Dynex ou então Spectra. Mas enfim, 2 costuras dessas se romperam. Uma delas se rompeu aqui próximo do mosquetão da corda e a outra rompeu próximo do mosquetão da chapa. O detalhe do rompimento dessas costuras, que não é normal uma costura romper, não é? É que essas costuras eram aquelas costuras chamadas de fixas. Quem escala via esportiva já deve ter visto isso, que nos locais de escalada, alguns escaladores costumam deixar algumas costuras lá penduradas por meses, por anos, enquanto eles estão fazendo algum projeto. Então você costuma ver assim, principalmente nas partes negativas, né, várias costuras lá penduradas. E isso não é o recomendado. Nesse acidente específico que aconteceu lá nos Estados Unidos, as costuras estavam lá por cerca de 1 ano. Então nem era tanto tempo assim, e isso já foi suficiente para que 2 delas se rompessem. Então, como eu falei, o recomendado não é deixar as costuras expostas ao tempo, porque nós sabemos que esse material aqui, na verdade, tanto o polietileno, a Dyneema, por exemplo, como o nylon, os dois vão sofrer com os raios solares, com o UV, e também com a abrasão. E isso vai tirar a resistência da costura. Nesse acidente específico, o escalador inclusive fala que após uma inspeção posterior da costura, não havia sinais de que ela estava estragada. Ou seja, só o fato de você inspecionar a costura antes de escalar, essa costura que você deixou lá exposta ao tempo, não é suficiente, porque como eu falei, nesse caso específico, por fora elas pareciam que estavam ok, mas por dentro a gente não sabe qual que é a condição. Nesse acidente, inclusive, se diz no relato que lá não pega sol nessa via, mas venta consideravelmente. Então, talvez esse vento, esse movimento da costura lá, talvez batendo na rocha, isso causou essa abrasão interna da fibra e fez com que ela arrebentasse. Então a recomendação geral desse vídeo é você não utilizar essas costuras convencionais para costuras fixas, não deixar elas expostas nas vias. Se você quiser realmente utilizar uma costura como fixa, aí o recomendado é não utilizar essas costuras convencionais e utilizar uma costura apropriada para isso, que é uma costura toda em aço. Essa costura toda em aço, eu vou deixar foto de um fabricante aqui que eu conheço, e nesse caso, não só o mosquetão é feito todo de aço, como também esse material de ligação aqui não é têxtil, é um material de aço, é um cabo de aço. Então, nesse caso, é o mais indicado, mas mesmo assim vai exigir uma certa inspeção dessas costuras com o passar do tempo, porque o mosquetão ele acaba sendo comido aqui nessa parte onde passa a corda, criando alguns sulcos. E esses sulcos eles acabam ficando afiados e podem até mesmo cortar a corda. Inclusive, há relatos de acidentes
de cordas que foram cortadas por mosquetões que têm esses sulcos. Então, mesmo assim, mesmo com essa costura toda de aço, vai exigir um certo acompanhamento. E lembrando novamente, a costura convencional, o recomendado não é utilizá-la como costura fixa, não deixá-la exposta ao tempo. Então, esses são os recados de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí seu comentário e até a próxima.